Boa noite a todos, mais uma vez bem-vindos para pensarmos um pouco, refletirmos um pouco sobre um tema que é tão caro a todos nós, que é família. Quão bom é ter uma família, e todos nós temos alguma família, de alguma forma, todos nós temos família. E neste momento, ao menos enquanto estamos juntos aqui dentro dessa casa, eu posso lhes garantir que ao menos nesse intervalo somos aqui uma família, uma mesma família, porque estamos juntos com o nosso pensamento em Deus. E para a gente começar essa reflexão, eu gostaria que todos nós fizéssemos um exercício interno mesmo, cada um consigo, de tentar ouvir essas palavras sem preconceito, como Emmanuel sugeriu ao Chico Xavier que fosse feito, como o irmão Leocádio José Correia sugeriu a Mauri Rodrigues da Cruz nas suas mensagens que fosse feito, para que a gente possa refletir sem preconceito, buscando todas as informações que já temos dentro de nós, que nos foram trazidas pela cultura que tivemos, para que ao final, ou depois, quem sabe, voltando para os nossos lares, possamos talvez consolidar os pensamentos que já tínhamos, as reflexões que já tínhamos, ou quem sabe, mudar alguns pensamentos, pensar em outras possibilidades. É esse o objetivo dessa fala de hoje. E para falar sobre família, vamos começar utilizando uma mensagem de Jesus Cristo, que está em 2 livros do Novo Testamento, que ele faz uma provocação: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Que na verdade ele está fazendo uma provocação para aqueles que estavam em volta dele naquele momento, para pensarem exatamente quem eram as suas famílias. E também vamos um pouco além dessa mensagem inicial do Emmanuel, psicografada pelo Chico Xavier, que diz: a melhor escola ainda é o lar, onde a criatura deve receber as bases do sentimento e do caráter. Os estabelecimentos de ensino podem instruir, mas só a família pode educar. É por essa razão que a universidade poderá formar o cidadão, mas somente o lar pode edificar o ser humano. É na nossa família, a primeira sociedade em que vivemos, é ali que começa a nossa formação. E quão é importante, principalmente, os nossos primeiros 6, 7 anos de encarnado, para que ali fiquem arraigados esses valores, esses entendimentos, em um momento que o espírito ainda está mais aberto a essas informações. Eu nasci em uma família grande, com muita felicidade, muita alegria. Somos 15 irmãos, cresci na roça, tive a felicidade de conviver com avós, com tios na mesma casa. A minha mãe, ela acolhia algumas pessoas por temporada, e temporada eu digo temporadas grandes, de 6, 8 meses, pessoas que os pais iam trabalhar em outras cidades, ficavam 2, 3 estações do ano por lá, e deixavam os filhos crianças com meus pais. E todos eram acolhidos como família. Vivíamos na mesma casa, comendo da mesma comida, alimentando dos mesmos valores que meus pais, minha avó, meu tio, os vizinhos, toda a comunidade nos trazia. E ao longo da nossa história, a família ela foi passando por uma evolução. E a doutrina dos espíritos é evolucionista. A doutrina dos espíritos não é salvacionista. Nós acreditamos em evolução. E ao longo dessa fala de hoje, vamos perceber como essa ideia de família, ao longo dos tempos, ela foi se modificando, foi se reconceituando à medida que a sociedade evoluía, que a economia mudava, a política mudava, como tem relação com o Estado, com o direito,
com as leis de cada época e com as formações sociais de cada época. A ponto de hoje, já há casos do Brasil de casais que, após se separarem, quando talvez aquele afeto ali se extingue, eles chegam a questionar da justiça a guarda não só de filhos, mas também de animais. E quem há de dizer que um cachorro de estimação, um gatinho de estimação, também não é uma família para alguém? Quantas pessoas hoje vivem encarnadas sozinhas em seus lares, como espírito encarnado, mas ali com eles tem um cachorro, um animalzinho, ou mesmo plantas, que é ali que eles enxergam um amor, um afeto, e é por meio daquele animal, por meio daquela planta, que também são criaturas de Deus, que Deus lhes transmite os valores morais. E nessa passagem do Evangelho, diz-se que tendo vindo para casa, reuniu-se aí tão grande multidão de gente, que eles nem sequer podiam ver sua refeição. Sabendo disso, vieram seus parentes para se apoderarem dele, pois diziam que perderam o espírito, os parentes de Jesus Cristo. Entretanto, tendo vindo sua mãe e seus irmãos, e conservando-se ao lado de fora, mandaram chamá-lo. Ora, o povo se assentara em torno dele e lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te chamam. E Jesus lhes respondeu: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E passando o olhar pelos que estavam assentados ao seu derredor, disse: eis aqui a minha mãe, eis aqui os meus irmãos. Todo aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha irmã e minha mãe. É uma passagem que está no Evangelho de Marcos, que está no Evangelho de Mateus, e essa leitura dos Evangelhos, ela foi feita após um dia de trabalho de Jesus. Era um sábado, ele já havia sido muito questionado naquele dia por ter feito muitas curas. Sábado não era um dia de trabalho, de acordo com as leis, a sociedade daquela época. Jesus já havia sido questionado pelo fato de ter trabalhado fazendo curas no sábado, e depois ainda faz mais essa provocação que em um primeiro momento chocava todos que estavam à sua volta. Mas quis ali Jesus dizer que a sua mãe e seus irmãos não seriam pessoas próximas a ele? Claro que não. Afinal, foi Jesus Cristo também que nos disse: honrai o seu pai e sua mãe. Mas ele quis trazer um horizonte mais amplo, para que a humanidade continuasse repensando: quem são meus pais e quem são minhas mães? Será que meu pai, minha mãe, meus irmãos é só o que eu vejo em uma encarnação? São só esses laços de sangue? Jesus Cristo lhe quis principalmente dizer que existe uma parentela espiritual que é muito mais perene, que vai muito além do que a gente enxerga aqui na Terra, e essa parentela consanguínea que enxergamos aqui na Terra, que temos extrema responsabilidade. Não é à toa que os filhos encarnam, existe um plano encarnatório e eles não estão encarnados em determinada família por acaso. Os pais ali têm extrema responsabilidade de educar e de trazer os valores para aqueles filhos. Mas a família vai muito além dali. Em uma outra passagem do Evangelho de Lucas, um espírito encarnado, vendo Jesus fazer tantas maravilhas e querendo valorizar, dar muito valor à mãe de Jesus Cristo, que era uma pessoa que tinha muita ternura pelo Filho Jesus Cristo, apesar de em muitos momentos talvez ela não entender plenamente a missão de Jesus naquele momento, mas tinha muita ternura com ele.
alguém disse assim: bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos em que te amamentaste. Dizendo isso para Jesus Cristo e para a mãe dele. Como é bem-aventurada a sua mãe que te trouxe, esse seio que te amamentou nessa encarnação. E Jesus mais uma vez disse: antes, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e observam essas palavras e praticam essas palavras. Mais uma vez ele chamando a atenção. É muito importante a nossa família nessa encarnação. Mas o nosso parentesco, a nossa verdadeira família, vai muito além do que enxergamos aqui. E para a gente entender um pouco dessa evolução, e daí a necessidade de entender, de pensar sem preconceitos, nós temos alguns momentos chaves ao longo da história, para que a gente possa repensar por que a nossa cultura foi formada com determinados costumes. Por que nós enxergamos uma família, talvez como naquela primeira foto, uma família grande de avós, pais, filhos, primos, restritos praticamente a uma família sanguínea. Como que isso foi construído ao longo da história? Essa percepção ela é muito importante para a gente entender os nossos comportamentos e até a formação do nosso pensamento. Por que nos foi ensinado dessa forma? Será que não existem outras possibilidades? Porque essa possibilidade que Jesus Cristo nos trouxe de enxergar um pouco mais além do sangue ficou tão esquecida ao longo do tempo. E nesse sentido, o antropólogo Lewis Henry Morgan, é um antropólogo americano, ele faz um relato, que eu vou tentar sintetizar aqui, ao longo da existência humana, de como foi a construção da família ao longo da existência humana. E ele divide em 3 períodos essa construção dessa ideia de família, que é o primeiro período de selvageria, quando o homem tinha ali características, quando o ser humano tinha característica muito próxima dos animais. Depois um período chamado de barbárie, que ainda também era um período muito cruel, digamos assim, do ponto de vista humanitário, até chegarmos na civilização. E ele diz que no período de selvageria, que dava-se no início desse período, valorizava-se muito a família consanguínea e que o matrimônio ocorria entre os mesmos grupos conjugais por gerações. Por que por gerações? Nesse período, as famílias viviam muito em clãs, em tribos, eram tribais mesmo. O ser humano era muito próximo do animal. Então, os ascendentes, os pais, os descendentes, os filhos, eram os únicos excluídos das relações de matrimônio. Olha como era para a gente hoje, na nossa visão de hoje, com a evolução que já tivemos, algo que nos parece absurdo. Todos os irmãos, irmãs, primos e demais colaterais eram considerados casais, mutuamente. É assustador, mas aparentemente era assim que era. Inclusive nesse período de selvageria, quando o ser humano era mais selvagem, o livro dos Espíritos nos relata que havia inclusive alimentação entre eles próprios. E quando, na época da codificação de Kardec, o Espírito perguntava, mas era assim mesmo? E os Espíritos reforçaram, inclusive você já foi assim. Então todos nós já passamos por esse período. E nessa época, nessa primeira fase da selvageria, toda a família, excluindo apenas os ascendentes, pais e filhos, eram considerados casais. Passou-se um pouco de tempo e houve uma nova percepção de família, que foi denominada Punaluana, em que se manteve esse casamento entre grupos, entre esses clãs, essas tribos, mas passou-se a excluir as relações conjugais mantidas entre irmãos.
continuou entre as mesmas tribos, vamos pensar numa cidade em regiões, Belo Horizonte, Sete Lagoas, pensando aqui perto da nossa região, Itaúna, Divinópolis, cada região ali vivia um grupo que era descendente consanguíneo e eles continuavam vivendo ali, se acasalando e tendo filhos entre si. E foram se desenvolvendo inicialmente, inclusive, entre os irmãos. Depois, a partir de algum tempo, passou-se a excluir essas relações entre irmãos. Passado muito tempo, e aí nós estamos falando de alguns milênios antes de Jesus Cristo. Não é de pouco tempo atrás, não é muito tempo atrás. Alguns milênios antes de Cristo. E chegou-se ao período da barbárie. Nesse período da barbárie, as famílias elas já conseguiam um pouco cultivar a terra, plantar, a irrigar a terra para colher algumas espécies de alimentos, a talvez cultivar alguns animais para diversificar a alimentação, porque no início, nessa primeira fase de selvageria, a alimentação era basicamente de peixes. Algumas tribos viviam, inclusive, grande parte do tempo em cima de árvores. Nesse período da barbárie, houve alguma evolução e construiu-se uma mentalidade que o antropólogo Lewis Morgan chamou de família sindiasmática. E nesse período, a união conjugal excluiu progressivamente, primeiro os parentes próximos, depois os parentes distantes. E tornou-se impossível o matrimônio entre os grupos, entre aquelas clãs, porque aqueles grupos eles se cruzavam entre si, aqueles que eram desse exemplo do Horizonte, só Belo Horizonte, Sete Lagoas, só Sete Lagoas. Antes eram só entre eles. Com essa nova percepção, passou-se a excluir essa relação entre os grupos. Então, houve uma movimentação maior social desses grupos de uma direção para outra e tornou-se impossível o matrimônio entre os grupos. E depois chegou-se a uma fase que o Lewis Morgan lhe chama de civilização na família patriarcal, que ainda estamos mesmo nessa civilização aí, falando de alguns milênios antes de Jesus Cristo, que começou-se a construir a ideia de uma família patriarcal, que era uma família hierarquizada, com predomínio da figura do homem, e que era constituída essencialmente por laços biológicos e buscava o poder econômico, político e religioso. A função primordial dessa família patriarcal era a manutenção do status social. Nesses dois primeiros períodos, esse período de selvageria e período de barbárie, a mulher ela tinha um valor imenso naquelas sociedades, porque pelo fato de haver tantas relações e acasalamentos entre as pessoas, era praticamente impossível saber quem era o pai dos filhos que nasciam. A mulher ela tinha um grande valor porque era através dela que se percebiam com certeza, essa é a mãe. Vejam a grandeza de uma mãe, desde essa época. A mãe era a única fonte para se ter certeza de quem eram realmente os filhos que nasciam naquela época. Mas à medida que o tempo foi passando, chegou nesse período da civilização, que foi assim chamado, principalmente por causa da invenção da escrita, e talvez estejamos falando de 3.500 anos antes de Jesus Cristo, aproximadamente, quando a escrita foi inventada, chegou-se essa família patriarcal, e aí nesse momento o homem passou a tomar o poder do controle da família. Antes a mãe exercia muito valor, inclusive valor moral, e a partir desse período do início da civilização, o homem passou a exercer um valor mais forte. Mas nesse caso, o homem passou a exercer esse valor por necessidade de controlar mesmo. E o homem buscava controlar tanto o poder econômico, quanto as questões políticas,
como religiosas. E a função primordial ali era a manutenção do status social. Começou ali o poder do homem, porque o homem passou a controlar o dinheiro, passou a controlar todos os valores econômicos que a família tinha, e ele que decidia praticamente tudo. E essa família, que é a família como conhecemos atualmente, ela teve muito origem nessa família patriarcal, e principalmente na civilização romana, tomando como ponto de partida esse modelo patriarca hierarquizado. E daí a gente chega na origem etimológica da palavra família, que vem do latim famulus, que quer dizer escravo doméstico. Então a família, nesse sentido etimológico, é o conjunto dos escravos pertencentes e dependentes de um chefe e do senhor, que era o homem. E aí incluía-se mulher, esposa, filhos, todos os servos livres e todos os escravos. Porque naquela época, como se tinha muitos conflitos, muitas guerras, e quem vencia a guerra tinha direito àqueles povos que eram conquistados, então algumas famílias pegavam esses escravos, levavam para os seus terrenos como se fossem posses, e ali também os dominavam. E ali nasceram as leis na família, decorrente das crenças religiosas admitidas por aquele povo. Era o pai quem detinha autoridade sobre a família e ele era a religião doméstica. Nessa época, o pai, além do poder sobre a esposa, os filhos, esses escravos que ele dominava, o pai também determinava a religião daquela família. E ali cada família, em cada lugar, poderia ter uma religião, cultivar um Deus diferente do outro, estabelecer os valores que cada família deveria ter. Era um homem específico, o chefe daquela família, que decidia tudo. E à medida que os filhos iam crescendo, a filha, ela casava com alguém de outra família, ela deixava de cultivar aquela religião da família dela e passava a cultivar, obrigatoriamente, a religião do marido. Vejam como, a partir do que se chamou de civilização, há quase 5.500 anos aproximadamente, o homem passou a determinar o que eram os valores e que era o domínio de uma família. Mas aí veio a maior referência, que para nós espíritas é de um espírito encarnado aqui na Terra, que é Jesus Cristo. Com Jesus Cristo, essa percepção de um homem que determinava inclusive a religião e um poder supremo sobre toda a família, mulher e filhos, a sociedade começou a questionar. Na verdade, já havia um questionamento um pouco antes de Jesus Cristo, com a criação de uma lei das 12 tábuas. Essa lei das 12 tábuas é uma lei que foi estabelecida alguns anos antes de Cristo, se não me engano, 4 séculos antes de Cristo, que foi por pressão dos plebeus, que já estavam incomodados com tanto poder, com o poder do homem de definir, inclusive, a religião sobre as famílias. E essa lei das 12 tábuas, elas começou a estabelecer ali alguns requisitos de qual seria o poder efetivo dos homens em cada família. E ali o homem já começou a perder alguns poderes. E essa lei das 12 tábuas, que eram tábuas mesmo, que ficavam afixadas em alguns lugares, estabelecendo, olha, o pai pode fazer isso, pode fazer aquilo, isso pode, isso não pode. Pelo menos algumas coisas básicas, não eram questionamentos muito longos. Mas foi com Jesus Cristo que principalmente as coisas começaram a mudar de forma mais efetiva. Talvez ali, quando ele em praça pública
uma mulher para ser apedrejada, ele disse: atire a primeira pedra quem tem condição de julgar, quem está livre de pecado, com comportamentos, questionamentos que Jesus Cristo nos trouxe. A sociedade começou a mudar. E ali começou uma evolução maior no conceito de família. O cristianismo reavivou o sentimento religioso, ganhando uma expressão mais elevada e menos material. Começou a se conceber Deus como verdadeiramente estranho à natureza humana, porque até então o pai, o homem, era praticamente estabelecia. Ele era praticamente o que ele entendia que Deus queria. O divino foi definitivamente colocado fora da natureza visível e acima de tudo e de todos. E as coisas começaram ali a mudar em toda a humanidade. E o direito romano começou a se libertar da religião. Assim tornaram-se inconciliáveis as antigas leis mais despóticas, autoritárias. O pai perdeu a autoridade absoluta, conservando apenas a autoridade que a natureza lhe concedia, que é de educar os filhos, que era cuidar das necessidades do filho. Além disso, a mulher tornou-se moralmente igual ao marido. Isso não quer dizer que neste momento o poder patriarcal ele acabou de um momento para o outro. O patriarca, o homem, continuou exercendo muito poder, mas ali a mulher passou a ser um pouco mais respeitada. Ela começou ali a poder frequentar alguns ambientes sociais, a poder se expressar, pelo menos em alguns momentos. Começou ali a viver talvez como um ser humano mais efetivo, a partir desses questionamentos provocados pelas mensagens de Jesus Cristo. E isso aí estamos falando de 2000 anos atrás, com a vinda de Jesus Cristo. A sociedade continuou evoluindo, muitas coisas foram acontecendo nas sociedades europeias, na Ásia, no norte da África, que eram as regiões mais conhecidas dessa época. A sociedade foi evoluindo. E como toda essa história chegou no Brasil? Para tentar resumir apenas o período mais recente, de um século atrás, voltamos no Código Civil do Brasil de 1916, que ainda subordinava a mulher e os filhos ao pai, diferenciava filhos nascidos dentro e fora do casamento, sendo chamado de filhos legítimos e ilegítimos. E isso dentro daquele poder patriarcal que era para conservar a família formalmente constituída, proibiu-se o divórcio. E também ali por interesses materiais, para preservação de patrimônio. A Constituição de 1937 evoluiu um pouquinho mais, trazendo direito à dissolução do casamento, além de tratamento igualitário entre os filhos naturais e filhos legítimos. Em 1977, não muito tempo atrás, talvez grande parte de nós já estivéssemos nascidos nessa época, veio a possibilidade de separação dos cônjuges. E com a Constituição de 88, vieram os princípios importantes relacionados à família, como a dignidade da pessoa humana, bem como o valor jurídico dado à afetividade e à solidariedade familiar. E aí, talvez, pela primeira vez na legislação brasileira, vem essa questão da afetividade, que é o que Jesus Cristo quer nos dizer sobre família, sobre relacionamentos. Afetividade. Será que sangue é o que mais interessa? Quando ele disse ali, quem é meu pai, quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Antes de ser bem-aventurado aquele seio que te amamentou, que seja bem-aventurado aquele que ouve e pratica as palavras de Deus. Ele veio nos questionar sobre a afetividade, sobre o amor ao próximo, sobre solidariedade.
E com o Código Civil de 2022, os cônjuges com igualdade de direitos e deveres no exercício do poder familiar e na administração dos bens da família. Houve uma repersonalização da família. Veja que ao longo da história, começando no direito romano, passando muito tempo aqui no Brasil, as próprias leis e o que o Estado determinava era principalmente o que o homem decidia. E o homem que tinha poder de decidir, não era todos os homens. Era o que o homem decidia e, em muitos casos, decidindo sobre o que era família para preservação de patrimônio, não pensando em afetividade. E aqui, um pouco para onde vamos nesse século XXI, de uma sociedade plural, complexa, diferenciada, que onde começamos a pensar que para haver família, não é preciso necessariamente haver homem, haver mulher, haver pai, haver mãe, apenas haver pessoas conjugando suas vidas intimamente por um afeto que as enlaça. É esse afeto que une, é esse afeto que conjuga. Não se está perguntando ali, imagine uma pessoa que nasceu de um pai e mãe, ainda que biológicos ali, nunca casou, nunca teve filhos, os pais desencarnaram, talvez ali filho único. Será que essa pessoa está abandonada? Não tem mais família? Porque o direito, formalmente ela não pôde, ou por circunstâncias da vida, por decisão própria, nunca se casou, nunca teve filho, nunca adotou um filho. Será que é o direito que vai decidir isso? O direito formalmente constituído pelos homens? Ou é esse amor, esse afeto que conjuga? E os Espíritos vêm nos chamar para essa família espiritual. André Luiz, por meio de Chico Xavier, nos disse que no plano físico, a equipe doméstica atende à consanguinidade, em que o vínculo é obrigatório. Mas no âmbito extrafísico, o grupo familiar obedece à afinidade, que é esse afeto, em que o vínculo é espontâneo, em que as pessoas não precisam de ninguém para obrigá-las a casar. Porque muitas pessoas hoje, ainda que exista afeto, que elas se amem, muitas se casam ali porque uma cultura praticamente as obrigam, você tem que casar. Se você não casar, seja ali na igreja, num evento social para reunir seus pais, seus amigos, você está apenas morando junto. Lá na minha terra eles chamavam de amigado. Talvez cada região aí tem um nome. Mas quantos outros que se uniram ali em um casamento, em um matrimônio, sem ter afeto algum, exclusivamente por interesses materiais, patrimoniais, inclusive famílias reais, mundo afora. Na Europa, até algum tempo atrás, era muito comum procurar-se filhos de um rei de determinada região para casar com a filha de rei de determinada de outra região, para aumentar aquele reinado, para unir os dois reinos e se tornarem, na percepção deles, mais fortes. E até hoje, quantos se unem sem afeto por questões materiais. E em outra obra, dessa vez do Emmanuel, psicografada também por Chico Xavier, Emmanuel diz que na terra do futuro, as ligações afetivas obedecerão a idêntico princípio, que é esse da afinidade, e que por antecipação, milhares de criaturas já desfrutam no próprio estágio da reencarnação dessas uniões ideais, em que se unem psiquicamente uma à outra, sem necessidade de permuta sexual mais profundamente considerada, a fim de se apoiarem mutuamente na formação de obras preciosas na esfera do espírito. Quantos espíritos ali às vezes se unem? Talvez nem relação sexual exista,
mas eles têm valores morais tão fortes dentro deles que para eles é suficiente para eles cumprirem o que eles acham que é importante aqui na Terra, cumprirem a encarnação e fazerem os aprendizados e formarem as obras preciosas que eles vieram aqui construir. Vejam que essa união, desde que se exista afeto na percepção dos espíritos, é necessário ter relação sexual? Nem sempre. E hoje nós vemos muitas discussões, a ciência hoje já tentando entender alguns jovens, porque alguns jovens não têm interesses em relações sexuais. Porque alguns, inclusive, escolhem ficar juntos. Tem jovens fazendo essas escolhas hoje. Constituindo família, morando juntos, jovens do mesmo sexo, jovens de sexos diferentes, se unindo por afeto. Eles não estão ali para... não querem obrigatoriamente ter filhos, eles querem viver juntos, querem construir, querem entender. E os Espíritos nos dizem que a família é a primeira sociedade em que vivemos e os nossos pais, os nossos irmãos, nós não encarnamos à toa com eles. Temos um grande objetivo, os grandes aprendizados nessa esfera, nessa encarnação a serem construídas. É muita construção importante, seja na dor, no amor. Mas não necessariamente temos que fazer como o direito, como a cultura nos impõe. É uma reflexão que os Espíritos querem nos fazer de uma forma muito forte. Outra questão importante e que a gente não, embora mesmo quem venha da formação católica sempre ouviu falar de um anjo da guarda, de um espírito protetor, e que na codificação os Espíritos esclareceram muito sobre esse espírito protetor para o Kardec. O irmão Leocádio também nos fortalece essa informação, dizendo que nós temos o tempo todo pelo menos um espírito desencarnado ao nosso lado e que basta a gente chamar, e que é alguém que nos ama, alguém que nos quer bem, que talvez nós ou quase frequentemente ignoramos a presença desse espírito amoroso que está do nosso lado, não o chamamos, que às vezes ele até se afasta, mas que assim que a gente chama, ele vem para o nosso lado. Que esse espírito protetor é um irmão espiritual que se liga particularmente a um indivíduo para protegê-lo, que é o que nós chamamos de bom espírito, bom gênio, anjo de guarda ou anjo guardião. Que a missão desse espírito é semelhante à de um pai com relação aos filhos, de guiar o seu protegido pela senda do bem, auxiliá-lo com conselhos, consolá-lo nas aflições, levantar o ânimo nas provas da vida. Claro que a gente tem imensa dificuldade em perceber esse irmão que está do nosso lado. Nós olhamos sempre para o nosso pai, para a nossa mãe encarnado, e é natural que façamos isso. Afinal, precisamos da matéria aqui na Terra. Mas além dos nossos pais encarnados, dos amigos, daqueles que nos amam nessa encarnação, temos também esse espírito protetor, sempre do nosso lado. O espírito protetor se dedica ao indivíduo desde o seu nascimento e até a morte, e muitas vezes o acompanha na vida espírita, depois da morte e mesmo através de muitas existências corpóreas. Os Espíritos nos dizem que esse nosso anjo protetor, ele costuma inclusive nos auxiliar no nosso plano encarnatório, antes de vir aqui para a Terra, nos acompanha enquanto está na Terra, enquanto a gente tiver disposição para ouvi-lo, ele vai estar do nosso lado, e quando a gente desencarna, ele vai estar do outro lado, nos esperando para um abraço, talvez até para nos acolher e mostrar um outro caminho. Certa vez o irmão Leocádio, ele nos disse que muitos encarnados em situação de quase desencarne, ali prestes a desencarnar, eles não conseguem fazer esse desencarne de forma tranquila, porque tem muito medo, muito receio do desencarne. E aí que um espírito
desencarnado, um espírito amoroso, ele utiliza o ectoplasma de quem está ali próximo daquele espírito que está para desencarnar, para se materializar ali, formando imagens de personagens. Não é que aquela pessoa efetivamente vai estar ali, mas talvez uma mãe, um avô que já desencarnou, e aquela pessoa, quando vê fisicamente, quase fisicamente, a imagem daquela mãe, daquele pai, daquele avô, se sente mais confortável para desencarnar. E talvez ali esse nosso espírito guardião, esse nosso anjo protetor, esteja ali atuando até para nos fazer perceber alguém que a gente consiga enxergar como a gente vê aqui na Terra, para termos tranquilidade desse momento de desencarne. E nesse período de encarnados aqui na Terra, e quem é mãe, quem é pai, já tem uma extrema noção do que é isso, do grande desafio que é educar um filho, principalmente nessa fase infantil. Os espíritos nos dizem que o período infantil é o mais propício à assimilação dos princípios educativos. Até os 7 anos, o espírito ainda está em fase de adaptação na nova existência. Nessa idade, ainda não existe uma integração perfeita entre ele e a matéria orgânica. Por isso, suas recordações do plano espiritual são mais vivas, tornando-se mais suscetível de renovar o caráter e estabelecer novo caminho, se encontrar nos pais legítimos representantes do colégio familiar. Vejam a responsabilidade dos pais, principalmente nesses primeiros anos de vida. Ali os espíritos, eles estão ali as criancinhas estão tentando entender a Terra. O que é essa Terra? O que eu estou fazendo? E é até comum, muitas crianças, elas terem amigos imaginários, o que a psicologia chama de amigos imaginários. Que eles conversam, inclusive, com esses amigos imaginários. Até com o passar do tempo, essas conversas vão se percebendo. Eu tenho experiência de pessoas próximas de mim que já questionaram: olha, meu filho de 4 anos de idade está conversando com o amiguinho dele, dá nome e fala que vê, mas ele está vendo mesmo. As crianças nessa idade mais bem jovenzinhas, elas não estão totalmente ligadas na Terra, cheia de preconceitos igual nós adultos temos. Então esse trânsito deles com outras esferas flui de uma forma muito mais fácil. Por isso eles não têm preconceito com perguntas, não têm preconceitos com abraços. Crianças, os idosos de uma forma geral, eles adoram crianças, porque crianças elas chegam, elas abraçam, levam afeto, levam carinho, sem preconceito nenhum. É algo muito genuíno. E o Emmanuel, ele traz essa questão desses casos que trazem mais desafios aos pais, que são esses filhos mais impermeáveis aos processos educativos, que essa educação paterna não consegue chegar a esses filhos de uma forma tão fácil, que depois de os pais movimentarem todos os processos de amor e de energia na orientação educativa dos filhos, é justo que esses responsáveis pelo Instituto Familiar, sem descontinuidade da dedicação, que continuem se dedicando, mas que esperem a manifestação da providência divina para o esclarecimento dos filhos, compreendendo que essa manifestação pode e talvez ela vai chegar através de dores, de modo a semear-lhes o campo da compreensão e do sentimento. Há muitos filhos, e à medida que eles vão ficando adultos, isso vai ficando mais claro, e por isso os espíritos, em outras palavras, eles tentam trazer para os pais: cortem o mal pela raiz. Enquanto aquilo que é nocivo não cresceu, é mais fácil você reeducar, você trazer mais valores para os filhos. Quanto mais o tempo passa, mais complexo vai ficando. E talvez essa reeducação, ela vai chegar só através da dor. Os Espíritos nos dizem que a dor, ela consegue atingir em nós estágios que em um primeiro momento
o amor não consegue. Então, a dor para muitos espíritos, ela vai ser necessária. Certa vez, um amigo nosso nos disse que nos estudos mediúnicos, que a dor é um excelente professor. Ela vai sempre voltar. Toda vez que a gente estiver fazendo algo muito estranho, que é contrário à nossa natureza, que é contrário à natureza humana, a dor vai voltar para nos reeducar. E em outra mensagem com Chico Xavier, o Emmanuel diz que um pai terrestre, apesar das deficiências compreensíveis da condição humana, jamais oferece pedra ao filho que pede pão. Certamente que ao examinar essa ou aquela solicitação, considerará os imperativos do tempo, da circunstância, da necessidade e do lugar. E aí vem a ideia que o irmão Leocádio, o irmão Grimm, que o Allan Kardec já falava desde o início: contextualizem as obras, sejam obras espíritas, essas obras clássicas da literatura não espírita, são de extrema importância em termos de valores morais, mas contextualizem, tragam elas, que a gente tenha essa habilidade de trazer essas obras para a nossa época, para que consigamos fazer melhores interpretações, considerando esses imperativos do tempo, da circunstância, da necessidade e do lugar, inclusive em relação à educação dos filhos. Será que eu tenho necessidade de dizer isso para o meu filho agora? Ele já é jovem ou adulto o suficiente para compreender? Será que esse é o lugar? Será que é o momento? E o Emmanuel continua dizendo: se o filho é ainda criança, não lhe entregue dinamite para brincar, só porque ele fez um pedido insistente, ensopado de lágrimas. Se o filho jaz perturbado, não lhe confere a direção da família pelo fato de recolher-lhe petitórios comoventes. Se o filho deixou sua casa em ruína por desperdício delituoso, não lhe restitua de pronto o governo dos assuntos domésticos, só pelo motivo de se ver rodeado de súplicas. E se o filho permanece atrasado no progresso escolar, não lhe autorize regalos ou presentes prolongados unicamente porque ele ouça enternecedores requerimentos. Em outras palavras, sejamos pais, sejamos mães, mas não tenhamos tanto o coração mole. Quando o filho ele vem chorando para a gente, com aquele olhar de súplica, por favor, quase ajoelhando, você vê o tanto que ele está desejando aquele presente ou aquela concessão que o pai vai fazer, que o pai pense um pouco mais. Será que o momento? Será que o filho está merecendo aquilo que ele está querendo? Não era o Emmanuel, era o André Luiz nessa mensagem com Chico Xavier, dizendo que em hipótese alguma isso vai aniquilar as esperanças dos descendentes, que é dos filhos, mas no interesse próprio desses filhos, lhe considerar isso ou aquilo, consultando-lhes a conveniência e a segurança, até que se ergam ao nível de madureza, de responsabilidade, de merecimento e de habilitação suscetíveis de lhes assegurar a liberdade de pedir o que desejem. Eu não sei se vocês perceberam ao longo dessa fala, em cada slide veio uma foto. Cada uma foto tem uma constituição diferente de família. E é nesse sentido, essa reflexão de afeto, que eu gostaria que cada um de nós voltasse pensando nos nossos lares, sem preconceitos, nessas construções de famílias que estão acontecendo, sem pensar o que é certo e errado, mas antes de julgar isso é certo, isso é errado, vamos pensar onde que há afeto, onde há a manifestação de Deus mais evidente ali, onde há uma construção melhor
para aquele filho, para aquela filha crescer. Muito obrigado a todos e pedimos que a partir de agora ficamos em silêncio, em prece, para que os espíritos desencarnados possam nos trazer assistência durante o momento de paz que eles se programaram para fazer.